Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou fazer o segundo vídeo, mas eu quero voltar lá só para deixar claro aqui com relação, eu não sei se ficou claro, mas falar um pouquinho da oração. Como é que a oração funcionou para mim, ou como é que funciona para mim hoje. Então, pronto. Se eu tenho alguma situação que eu preciso resolver, eu vou conversar com Deus, ou com o todo, ou com o universo, né? Como as pessoas se refere ao Criador, né? Tem vários nomes, tem Deus, tem Jeová, tem o universo, né? O todo. Então, pronto. Quando eu vou resolver alguma situação, eu vou para um local, seja no meu quarto, seja na minha sala, um local tranquilo onde eu possa ter uma concentração. E aí, aquela situação que eu estou querendo resolver, eu já vou como se ela tivesse resolvida. Eu vou com aquele sentimento daquilo já resolvido. Então eu vou dar de novo o exemplo do dinheiro. Se eu precisar, se eu estou nesse momento precisando de 5 mil, eu vou para essa oração já com esse sentimento de que esses 5 mil já existe na minha vida. Então aí eu começo a imaginar ali, como é que seria a minha vida com esses 5 mil? O que é que eu faria com esses 5 mil? Então cada pessoa vai ter uma situação que ela vai querer resolver. Então, digamos, seja um emprego. Não, como é que eu me seria? Eu estou desempregado, como é que seria a minha vida com esse emprego que eu quero? Ou eu não estou desempregado, mas eu quero mudar de emprego. Como é que seria a minha vida com esse emprego agora que eu estou almejando? Então, eu vou com esse sentimento do desejo realizado e eu começo a me alegrar. Porque quando você começa a imaginar que você já tem aquilo, você começa a gerar uma emoção de gratidão, né, de contentamento. E gratidão é uma forma de você se reconciliar com quem te criou, que é Deus na sua vida, que é o Criador de todas as coisas. Então a gratidão é isso. Então você agradece por tudo na sua vida. E para você se sentir reconciliado com Ele, precisa ser uma gratidão genuína. Não é aquilo, Deus, obrigado por isso, por aquilo, da boca para fora, mas você sentir mesmo aquela gratidão saindo de dentro de você, sendo grato pelo que você quer e já agindo como se você já tivesse, certo? Então é isso. Então só para a gente fechar a questão da oração. Então a oração para mim funciona dessa forma. Para mim funciona dessa forma. Então eu nunca fico, Deus me dá isso, Deus porque eu preciso daquilo. Não. Eu já vou agradecendo, muito obrigado porque eu tenho isso é maravilhoso. E aí ou eu falo, eu imagino, e aí a coisa começa a vir para mim. Aquilo que eu estou buscando vem para mim. Então pronto. No outro vídeo, né, eu falei daquele todo o processo, né, que eu atravessei, né, fiquei desempregado nessa outra cidade e quando fiquei sem o meu vizinho, né, sugeriu, né, comprar comida eu fazer e para poder a gente dividir e tal, para poder me ajudar e ajudar ele. E isso foi só um mês. Depois de um mês eu não tinha o que comer. Então eu comi muito sardinha. Comia sardinha com cuscuz o tempo todo, que era o dinheirinho que eu tinha dava para comprar. E aí naquele inteirinho que eu falei, eu vou estudar para concurso, que é uma das coisas que eu queria muito na vida, era ser concursado. E eu comecei a estudar, e eu tinha uma situação que para mim era difícil resolver, que eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Então era muito difícil para mim me concentrar. E aí eu já tinha ouvido falar, algumas pessoas vinham falar comigo, falaram, você tem que procurar um profissional, procura um psicólogo para tentar resolver isso e tal. E naquele momento, eu não tinha como ter um psicólogo que me ajudasse nisso. Eu não tinha dinheiro nem para comer, como é que eu ia pagar um psicólogo para resolver essa situação? E eu lembro que naquele momento eu falei assim, eu vou me ajudar. Eu não tenho um psicólogo, eu não tenho dinheiro e eu preciso sair dessa situação. Então eu vou ter que me ajudar. E aí naquele momento eu determinei que eu ia, me ajudar a resolver aquela situação do déficit de atenção, da procrastinação, que vinha tudo junto. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a levantar cedo para estudar. E dessa cidade específica que eu estava morando, fazia frio, é uma cidade fria aqui na Bahia. E fazia muito frio. E eu levantava cedo, então 7 horas da manhã eu já estava estudando. E eu comecei a estudar, eu tinha muito material de concurso.
E aí o dinheirinho que foi sobrando, eu comprei um curso e estudava. 7 da manhã eu estava estudando, anotando. Comecei a aprender a estudar, porque antes eu estudava, só ficava vendo aulas. E aí eu passei a anotar as coisas. Passei a começar a responder questões, porque eu tinha essa dificuldade de pôr em prática aquilo que eu estava aprendendo. Então eu era um obeso de informação. Então eu pegava informação, ia comendo, mas eu não praticava. Eu tinha essa dificuldade, era difícil, doía aqui dentro quando falava assim, bora responder questões, bora colocar em prática o que você está aprendendo. E era difícil para mim. E a minha formação acadêmica é em sistema de informação, em tecnologia, mas eu não gosto de trabalhar com tecnologia. Eu não sei trabalhar. Quando eu estava na faculdade, no terceiro semestre, eu descobri que aquela não era a minha habilidade. Mas eu ainda não tinha a consciência, o amadurecimento de tomar a decisão, de sair, de procurar um outro curso que me respondia naquele momento. E eu lembro que os colegas falaram, não, você não vai sair, a gente já está no terceiro semestre, já estamos quase na metade do curso, o curso era de 8 semestres, e você é muito bom, você apresenta muito bem, você fala muito bem, beleza, mas eu não dominava aquela habilidade de tecnologia. Então, para mim, tecnologia era uma coisa muito difícil. Então, eu tinha que estudar e colocar em prática. Então, eu estudei muito marketing, não sei o quê, mas aí tinha que ir para aquelas partes de configuração. Aquilo me matava, que eu não gostava. Meu Deus do céu, é a morte. Aí eu travava. Que esse é o grande problema. Quando você faz algo que você não gosta e você já tem algumas limitações, como déficit de atenção, como procrastinação, no primeiro obstáculo que você tem, você não tem forças de encontrar em você o caminho para poder resolver aquilo. Aí o que, é que você faz? Você paralisa. Então eu paralisava. Então muitas vezes eu paralisava. Eu parava em uma coisa, eu passava dias para depois voltar e sofria, porque eu paralisava, eu sabia que eu tinha que fazer, então eu ficava me autocobrando o tempo todo. Você devia estar fazendo, você não está fazendo, mas eu não conseguia. Então era uma guerra para mim. E aí o que eu fiz? Beleza, eu vou ter que resolver essa questão do déficit de atenção sozinho, então bora. Aí comecei a me concentrar e aí eu comecei a ter resultados. Porque eu comecei a colocar em prática o que eu estava estudando. E aí as coisas foram, eu estudando, e as coisas foram apertando. E aí eu liguei para minha mãe e falei com ela, e aí mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu acho que depois do amor de Deus, não existe outro amor incondicional que não seja o amor de mãe. E Deus é a nossa própria consciência, né? Quando você entende isso, você vê que as coisas começam a mudar na sua vida. E aí eu liguei para ela e ela falou, vamos ver como é que a gente faz para você voltar. E aí eu falei com um amigo meu, como é que você tá? A gente é muito amigo e eu falei, cara, eu tô sem dinheiro. E o que ele fez? Na época o governo estava dando um auxílio para quem tinha ficado desempregado, não sei o quê, e eu fui, me inscrevi, e o sistema, ele não me autorizou a ter o recurso. Disse que eu não estava apto a receber, mas eu falei, meu Deus, eu estou desempregado, eu pago aluguel, eu moro sozinho, como é que eu não me enquadro, não preencho os requisitos? Beleza, não preencheu. Então eu não consegui ter essa ajuda do governo. E aí, esse meu amigo, ele tinha conseguido. Só que ele também em seguida conseguiu um emprego. E ele foi muito gente boa comigo. Ele falou, Matias, eu vou te dar os meus dados de acesso do governo e você vai pegar esse dinheiro e você vai usar. Usa aí. Eu não vou precisar dele, não. E aí ele me deu. E eu comecei a usar. E fui fazer comida, comprar comida. Eu não tinha comida, eu tinha que comprar comida. E ele me ajudou nesse sentido. E aí minha mãe, ela conseguiu com o marido dela, que um vizinho que é caminhoneiro, viu com outro, um colega dele que é caminhoneiro, que estava nessa cidade vindo para cá e falou, olha, manda ele para BR que eu pego ele lá. E aí eu fui para BR pegar carona com esse caminhoneiro. E com todas as minhas coisas, minha bagagem lá, minhas malas. Aí fui, consegui voltar. E aí eu falei com minha mãe, falei, manhã, cheguei, né, com vergonha. Por quê? Porque eu tinha ido para melhorar de vida e eu não melhorei. Eu voltei pior ainda, voltei de carona com um caminhoneiro. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é sempre que você sair de um lugar, deixa as portas abertas. O que é deixar a porta aberta? Você não briga, você sai, amigo das pessoas, porque
por algum motivo você precisar voltar, é mais fácil. Então eu voltei para casa e tal, né? O marido da minha mãe me ajudou a voltar. E aí eu estudando, eu comecei a falar, estudando. Eu falei com minha mãe, mãe, eu vou estudar. Eu só vou parar de estudar quando eu passar no concurso. Só que os concursos naquele período estavam suspensos, porque a pandemia estava comendo solta, e estava todo mundo desesperado. E eu estudando, estudando e nada, eu não conseguia. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a desistir de estudar. Estudei, bora fazer outra coisa que dê dinheiro, bora trabalhar com a internet. Mas a internet eu já tinha tentado trabalhar, não conseguia. Tem que configurar aquelas coisas todas. Eu não tinha um ritmo, eu não conseguia manter uma frequência naquilo. Eu era muito de começar uma coisa e no meio parar. Eu não tinha me encontrado ainda. E comecei a trabalhar coisa na internet, não, vamos ser afiliado. Comecei, comprei uns cursos caros e estudava, um curso enorme, não me dizia nada, não conseguia me conectar, e o desespero chegando, e eu gastando o dinheirinho que eu estava conseguindo, e começou a cobrança em casa, porque era minha mãe, o marido dela, que não é o meu pai, e começou a cobrar, cadê ele? Estuda, e não tem dinheiro, e minha mãe no meio ali, né? Mãe é mãe, no meio, não, ele está estudando, vai ter resultado, não sei o que e tal. E eu percebendo toda aquela pressão e tentando não me envolver naquilo, porque se eu me envolvesse eu ia paralisar. Então tá, vou continuar estudando. Estudei. Foi aí que surgiu um curso de copywriter. E aí eu vi aquela chamada, né, que tem um monte de gatilhos mentais, né, nessas chamadas todas, e eu me envolvi, não, isso que vai ser bom para mim e tal. Comprei o curso. Curso caríssimo na época, mais de R$ 3.000. E aí minha tia, acho que me ajudou a pagar na época, eu não lembro. E aí eu comecei a estudar e empolgado, tá, e conheci uma galera boa, mas só que não foi nada pra frente. Nada. Aí teve um episódio nesse curso que foram corrigir lá uma das copies e a minha foi escolhida ao vivo. E o pessoal começou a me malhar, mas me malhou mesmo, assim, e a professora que estava corrigindo deixou aquilo correr solto. E eu fiquei muito indignado com aquilo, fiquei muito revoltado. E perdi o interesse pelo curso, né? O curso foi bom, me aproveitou muito, mas eu já fiquei desanimado pelo aquele baque, que aí eu lembrei que eu tinha vivido isso quando eu era adolescente. Na época da escola, a professora pediu que a gente escrevesse uma redação, e eu escrevi, todo mundo escreveu, e ela escolheu a minha para ler, e ela começou a ler, e ela falava assim, olha como é que ele escreveu, olha se isso está certo. E ela começou a fazer uma crítica, e ela me destruiu, eu nunca esqueci daquela professora. Ela tinha um fusquinha. Não esqueça daquela professora. E aí, quando essa outra professora de copyright começou a corrigir, começou a me criticar, e começou a deixar que todos os colegas me criticassem, e não tomou uma posição, aquilo fez com que eu lembrasse do que tinha passado, e aquilo me travou de novo. E eu fiquei muito chateado com aquela mulher, com aquela professora. Aí continuei o curso, na outra semana era aula ao vivo de novo, ela escolheu outra pessoa, né, para corrigir a copy, para analisar, né, avaliar a copy, e aí ela falou assim, olha gente, vocês, né, tem cuidado, não precisa, tá todo mundo aprendendo, não vamos ser críticos, só que ela deixou que as pessoas fossem críticos comigo na semana anterior, ela não tomou posição, ela era líder, ela deveria ter essa fala que ela teve uma semana depois, ela tinha que ter tido na hora, ela acabou comigo. E aí, beleza. E aí, em dezembro de 2020, eu vi um anúncio no YouTube que dizia assim, Deus e a lei da atração é a mesma coisa. E eu não sei se eu já tinha escutado falar sobre lei da atração, mas aquilo me chamou a atenção. Que eu queria muito prosperar, financeiramente falando. E aí eu fui ver o que esse cara estava falando, o Diniz Vieira, o nome do cara era Diniz Vieira, eu nunca esqueço. E aí eu comprei o curso dele, era um curso baratinho, eu comprei 2 cursos dele e comecei a estudar. Foi aí que eu tive acesso ao Segredo, de Rhonda Byrne, e fiquei encantado. E naquele dezembro de 2020, eu disse o seguinte, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz na vida para ter o que eu quero. Licitamente, claro.
né? Isso para mim era claro, nada de fazer qualquer coisa que viesse a me prejudicar ou prejudicar alguém. Mas tudo que eu não tinha feito por conta da religião, porque isso pode, isso não pode, eu ia fazer. Porque eu ia decidir se aquilo era para mim ou não. E não estar vivendo uma vida de que alguém disse que era para viver, mas eu não tinha escolhido aquilo. E aí eu decidi isso, aí eu comecei a estudar a lei da atração. Então, nesse curso de copyright, que aconteceu isso, logo em seguida eu conheci uma moça lá, uma colega, que eu, né, numa dificuldade de não conseguir criar como eu gostaria de criar, ela falou assim, olha Matias, eu acho que eu posso te ajudar. E ela me chamou no inbox, no particular, e a gente começou a conversar, e ela era terapeuta de uma ferramenta energética, que é a... Nossa, como é o nome? Esqueci. Depois eu lembrei. E aí ela começou a fazer umas terapias comigo. Não, eu vou te dar essas terapias e tal. Começou a me ajudar e me ajudou. E aí ela me apresentou algumas pessoas que foram de fundamentais importância na minha vida. Que foi o professor Hélio Couto, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito. Me apresentou Maia Andrade, que é outra pessoa, maga Maia Andrade, que eu tenho um carinho enorme. Gosto do trabalho dela. E aí eu comecei a entender o que era a lei da atração, como é que eu tinha que me comportar, e comecei a seguir essas pessoas, comecei a estudar e comecei a consumir o conteúdo dessas pessoas, e a minha vida começou a dar um sentido. A dar um sentido de esperança, ainda não tinha resultados financeiros que eu gostaria de ter. E eu comecei a planejar o que eu queria. Então, eu vou fazer o curso de Maia, eu vou fazer o curso de healer, que é uma outra terapia de um cara que eu conheci também, que é o André Sampaio. Aí eu vou fazer um outro de quantiônica e anotei. E aí, pouco tempo depois, eu fui começando a fazer. Em menos, acho que um ano e pouco, eu já estava já com em média de 2 anos, já estava fazendo todos esses cursos. E aí começou o boom na minha vida e eu comecei a, a entrar nessa egrégora, nessa atmosfera de lei da atração, de expansão de consciência. E aí a vida começou a ter sentido, eu comecei a entender de quem eu era, de onde eu vim, qual era a minha função aqui e o que é que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade nisso aqui, falando o que foi que a vida me reservou e quais foram os resultados que eu estou obtendo a partir disso, porque eu estou tendo muitos resultados. Então, minha eterna gratidão. Gratidão, eterna gratidão a todos vocês. Eu espero que esse vídeo fale com vocês, né, de alguma forma ajude vocês a entender que você é muito mais do que aquilo que você pensa que é. Porque é toda a força que você necessita, que você procura, está dentro de você. Não está lá fora, não está num Deus que foi ensinado que está lá longe no céu. Não, ele está dentro de você. Quando ele soprou, ele entrou em você. Que isso aqui é só o corpo que ele usa para viver a experiência dele. Então você é parte dele. Então eu espero que isso ajude a você a descobrir essa força que tem dentro de você, essa força que o próprio Deus te deu e que você precisa usar. Porque se você não usar, você se torna um servo inútil. Porque foi te dado esse poder e você não está usando esse poder que é maravilhoso, que é libertador. Então, gratidão, eterna gratidão.